E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Como você pode observar aqui do lado, ó, é ESA, exatamente isso. É uma aula da playlist de resumão ESA, exatamente isso. Resumão ESA, os principais temas que eu acho importante, ok? O e-mail, historiacompanhão@outlook.com, Facebook, isto sai, o celular por mensagem, 3291650267. Hoje nós vamos falar o que? ESA, parte 6, História do Brasil, Segundo Reinado. Pessoal, como eu já falei para vocês, essa aqui é a minha playlist, né? O meu canal no YouTube. Você só digitar aqui em cima o Ist Sattler, que você vai logo no meu canal do YouTube. Você vai clicar aqui em playlist e nessas playlists está tudo dividido, como você já sabe. Como o próprio nome diz, está aqui, ó, cadê? Resumão ESA, beleza? Mas é um resumão, como o próprio nome diz. São temas importantes, alguns temas que eu acho importantes. Não abordo tanto, porque é um resumão, beleza? Se você quer alguma coisa, se é História do Brasil, ESA. Se é História do Brasil, aqui dentro de História do Brasil, eu tenho esses temas e falo muito mais além desses temas na playlist, né, de História do Brasil, aqui, como você pode observar aqui, beleza? Aqui um resumão. Se você quer uma aula mais completa, eu sugiro também que você assista a playlist de História do Brasil. Porque além das coisas que eu vou falar aqui, tem outras coisas a mais também sobre o Segundo Reinado, beleza? Guerra do Paraguai, se eu não me engano, tem 7 ou 10 aulas que eu falo sobre Guerra do Paraguai. Muito bem detalhado, ok? Para você chegar na sua prova e, óbvio, acertar a questão. Então vamos lá. Segundo Reinado, vamos falar sobre o Segundo Reinado. Primeira coisa que nós temos que falar é um período de instabilidade interna. Pessoal, diferente dos outros períodos, vai de 1840 até 1889, é um período muito extenso, onde Dom Pedro II fica no poder. E há um consentimento entre os historiadores, os pesquisadores, que o Segundo Reinado, como vocês já observaram e já falaram, é um período de instabilidade, de estabilidade, diferente e muito do período anterior de 1840, né, que a gente vimos como o período regencial, e até mesmo o primeiro império, né, de Dom Pedro I. Aqui, pessoal, nós temos uma estabilidade muito grande interna. Óbvio que a questão externa vai ajudar para a queda, para a crise do Segundo Reinado. Mas a estabilidade, a forma que Dom Pedro II se pôs no poder como um mediador entre os dois principais partidos e fortes daquele momento, o Partido Conservador e o Partido Liberal, isso deu uma grande estabilidade para o chamado Segundo Reinado, ok? Óbvio que temos alguns movimentos dentro desse Segundo Reinado, que é de instabilidade, mas são mínimos. Se olhar o período regencial, se comparado com outros períodos. A revolta da Praeira, né, que tinha imbuído as ideias liberais, como a liberdade de imprensa, o fim do voto censitário e entre outras coisas. Beleza? Se você quer, já falei aqui, ó, na playlist de História do Brasil, a aula está mais detalhada, ok? Mas continuando. Conservador e liberal. É exatamente isso. Você vai ter, pessoal, dentro do Segundo Reinado, esses dois partidos com muita força. E, se olharmos bem, pessoal, não tinha muito assim o que diferir dos dois. Óbvio que os dois tinham em comum que os seus interesses, o interesse da elite do Brasil, beleza? Mas Dom Pedro, nesse caso, através também do parlamentarismo das avessas, que é uma coisa muito diferente do parlamentarismo normal que vocês conhecem, aquela ideia de diminuir o poder do imperador, nesse caso não acontece no Brasil. O imperador poderia nomear os seus ministros, né, o primeiro-ministro nesse caso, o chefe do ministro, do Conselho de Ministros, mas ao mesmo tempo o que acontecia? Você tinha ora no poder liberais e ora no poder conservadores. Óbvio, nessa ideia, pessoal, é trocar favores entre eles. Quem está no poder, óbvio que vai tentar levar interesse para a sua classe, ok? Mas temos disputa entre esses dois partidos, uma troca, disputas.
a eleição do cacete, que vai ser uma disputa aí entre liberais e conservadores, a revolta liberal de 1842 e entre outras disputas, ok? A economia. A economia, pessoal, nós falamos muito, vamos falar muito ainda na Primeira República e nas minhas aulas de História do Brasil, da playlist mais completas, eu falo muito de café. Eu falo muito da economia cafeeira. Não é o único produto naquele momento, mas aquele que tem mais prestígio, que tem mais favores, no caso da balança exportadora, é o café. Beleza? A economia. Nós temos o caso aí da tarifa Alves Branco, que essa tarifa tinha a ideia de que taxar produtos. Produtos que seriam importados, 30% e 60%. O que quer dizer com isso? Se o produto vindo de fora não tivesse nenhum similar dele sendo produzido aqui no Brasil, a tarifa seria de 30%. Caso esse produto tivesse algum concorrente, algum similar dentro do Brasil, tivesse sendo produzido o mesmo produto aqui dentro do Brasil, a tarifa seria de 60%. Óbvio que a ideia dessa tarifa, pessoal, é de proteger o mercado interno. Isso vai levar a um surto industrial, não uma revolução, mas um surto industrial, e uma ideia também de substituição de importações. E nesse contexto todo, destacamos a Era Mauá, com o Barão de Mauá. Beleza, pessoal? A Lei Eusébio de Queiroz vai ser muito importante também, porque vai levar ao fim do comércio de escravos. A ideia agora de comercializar escravos está caindo por terra. Por quê? A Inglaterra está batendo nessa tecla. Nada mais, nada menos, está passando por uma revolução industrial, a segunda revolução. Ok? A lei de terras é muito importante. Por quê? Como nós vamos observar, pessoal, com esse impedimento do comércio de escravos e também levando também até o fim da abolição da escravidão, o fim da escravidão, você vai observar o quê? Que será fomentado, por estados e pelo próprio Brasil, naquele momento, da vida de imigrantes para o Brasil. Óbvio que lá na Europa está tendo crise, contexto tudo mais específico, mas essa vinda de imigrantes é uma ideia de que substituir essa mão de obra, mandar esses imigrantes para as lavouras. É uma política também, como eu falo na nossa aula aí de História do Brasil, nessa playlist aqui, como eu já falei para vocês, que é mais completa, uma política de branqueamento. Tranquilo, pessoal? A lei de terras, pessoal, ela é instituída de uma forma que proteger as terras, ou seja, não seria a forma de você ocupar, de você ter um pedaço de terra, você que está vindo, ou qualquer outra pessoa, você não teria a disponibilidade de terra. Sim, você poderia ter terra se você comprasse. Tranquilo? Então a ideia, pessoal, de ocupar, a ideia de você passar essa terra para ocupação, essa ocupação se dá através de compra. Tranquilo, pessoal? E óbvio que esse pessoal que está vindo não tem dinheiro para comprar. E nós vamos ver o quê? Uma grande concentração de terras. Ok? A crise, Nós temos N fatores, mas os principais. A Guerra do Paraguai junto com a questão militar. A Guerra do Paraguai, pessoal, contra o Paraguai de Solano Lopes. Nós vimos aí na História do Brasil, que eu falei para vocês, várias aulas, mas aqui um resumo. Mas a Guerra do Paraguai, nada mais nada menos, vai ser questões territoriais. Vai ser uma guerra muito extensa. O Brasil, com a aliança e tudo mais, vai sair vencedor. O Paraguai vai sair arrasado. Mas a questão militar vai ser muito importante. Por quê? O exército começa a ganhar prestígio. E ainda mais, esse exército quer uma participação maior dentro da política. E ainda mais, com um contato com várias repúblicas, a Argentina, o Uruguai e tudo mais, eles vão querer o quê? A mudança do sistema político. Ok, pessoal? Tranquilo? Então os militares vão ganhando mais forças ainda. A questão religiosa, o conflito, a disputa entre maçons e católicos, a Lei Áurea, vai também ser uma das... outro choque no Império, na crise do Segundo Reinado. Você tem a Lei do Sexagenário, do Ventre Livre, entre outros. E também o Manifesto Republicano,
que também dará também um golpe também dificultando e pondo mais ainda a fragilidade no segundo reinado. E óbvio, em 89 é proclamada a República. Ok, pessoal? Chegamos ao fim dessa aula do resumão ESA, beleza? Valeu, pessoal, esperamos você na nossa próxima aula.